Agora a gente vai falar sobre os cuidados com o cérebro. Você aí, sabia que ter a mente ativa pode ajudar a prevenir ou retardar alguns casos de demência? E a demência é uma categoria diferente de doenças que diminuem a capacidade do cérebro com o passar do tempo. A gente vai acompanhar detalhes agora na reportagem. Veja só. As demências estão entre as principais causas mundiais de mortalidade e morbidade. É um envelhecimento anormal do cérebro e faz com que a pessoa passe a ter dificuldades de desenvolver atividades básicas do dia a dia. O nosso cérebro, assim como o nosso corpo, já começa a envelhecer no dia que a gente nasce, né? Só que esse processo ele vai ficando mais intenso a partir dos 40 anos de idade. Só que isso vai depender também de muitos fatores, como, por exemplo, sedentarismo, o estilo de vida, o grau de escolaridade, o sexo. A gente sabe que o cérebro da mulher, infelizmente, envelhece primeiro que do homem, tanto é que as mulheres têm mais chances de ter demência. Então, existem vários fatores que colaboram para esse envelhecimento ser mais precoce ou mais tardio. O Alzheimer é um tipo de demência mais conhecida. Só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com a doença. No mundo, são mais de 35 milhões, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. Por isso, ficar atento a sinais pode ajudar a retardar a doença. Agora, aquelas falhas repetidas de memória, que já traz um prejuízo relacionado às atividades do dia a dia, isso aí já tem que ficar preocupado. Outro sintoma é dificuldade de nomear. Então, as pessoas, ela identifica a outra pessoa ou alguma coisa e não sabe até para que serve, sabe até quem é, mas não sabe dar o nome àquela pessoa ou aquele objeto. Dificuldade de se movimentar, se ajustar no espaço. Então, a pessoa que sempre fez esse trajeto começa a ter dificuldade para identificar o trajeto. Por exemplo, eu vou da minha casa para o supermercado uma vez ao mês. E ele começa a esquecer o trajeto, precisa usar um GPS, então já começa a ligar os alertas em relação a essas falhas. O paciente que começa a ficar com alteração de humor, uma pessoa que sempre teve um humor estável, começa a ter alterações de humor, ou para muita irritabilidade, ou para isolamento, ficar mais calado, mais triste. Então, são sintomas de alerta para aquela pessoa, principalmente para o mais idoso, quando começa a apresentar esses sintomas com mais frequência. Ao identificar esses sintomas, o médico precisa ser procurado. O paciente precisará fazer vários exames para confirmar se de fato tem uma demência. Se confirmada, o próximo passo será identificar qual é o tipo. Acha que demência é igual a Alzheimer, mas não necessariamente. O Alzheimer é a demência mais conhecida e mais frequente. Mas nós temos outras demências, inclusive as demências tratáveis, como relacionadas, por exemplo, à deficiência de vitaminas, alterações hormonais, a demência relacionada ao álcool. Então, existem realmente inúmeros tipos que, para a gente conseguir tratar adequadamente, a gente precisa passar pelo diagnóstico correto. E a melhor forma de prevenir a demência e várias outras doenças é ter uma vida ativa, ler, exercitar o cérebro, praticar exercícios físicos e ter uma alimentação saudável. A gente não precisa chegar lá para apagar o incêndio, quando a demência já está instalada, né? Então, quanto mais precoce essa situação da perda de memória, das alterações de humor, elas forem identificadas e tratadas, melhor é a evolução. Os estudos mostram que a demência, principalmente a demência de Alzheimer, ela começa 15, 20 anos antes da gente começar a apresentar os sintomas. Então, se o idoso hoje, com 70 anos, está apresentando os primeiros sintomas, a doença já começou 15, 20 anos antes. Então, se a gente tem hoje, quando mais jovens, uma qualidade de vida
que, como a gente já relatou, né, com todos esses fatores tentando melhorar a qualidade de vida, a gente vai tentar não chegar na uma idade mais avançada com demência. É isso aí, do mesmo jeito que o exercício físico faz bem para o nosso corpo, o exercício mental faz bem para o nosso cérebro. Então a gente precisa se exercitar desde cedo para evitar que chegue na velhice ali com problemas sérios, né, com problemas graves.